boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil, pelo site www.redeecotv.com.br. Eu quero agradecer, aliás, como sempre faço, de todo o meu coração, pela audiência. O meu programa Dr. Cristiano para você tem sido uma audiência nas 7 cidades do Grande ABC e também por todo o Brasil. Eu tenho recebido comentários, tenho andado pelas ruas, as pessoas têm me cumprimentado. Isso me deixa muito feliz, porque esse foi o meu propósito desde o início, quando eu iniciei o meu programa Dr. Cristiano para você. Na semana passada o meu programa foi um alto índice de audiência, porque você estava comigo, como todas as quintas você está comigo. Então assim, hoje não vai ser diferente. Nós vamos ter um sorteio também, vamos sortear aqui, continuamos sorteando um CD do Dr. Roberto Gonçalves. Ele é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Ele regravou grandes músicas, Tente Outra Vez, de Raul Seixas, é uma grande música, você sabe, e agora na voz do Dr. Roberto. Tente outra vez. Se você não conseguiu ligar, você vai tentar outra vez. Aliás, na vida é sempre assim, nós temos que estar tentando sempre para conseguir. Então eu quero a sua ligação no 2379-4733. A sua participação é muito importante. Então, como eu disse, pela minha audiência, durante 2012 você esteve comigo, toda a sua família. Então agora, neste momento, eu quero fazer uma singela homenagem a você, me lembrando da grande pintora e escritora Tarsila do Amaral. Todas as vezes que Tarsila escrevia suas cartas de amor ao seu amado, ela dizia: aí vai o meu coração. Então aí eu quero dizer a você que está me assistindo agora e que sempre esteve comigo no ano de 2012. Aí vai o meu coração. Obrigado porque você sempre esteve comigo e continua comigo. O meu programa desta noite vai ser realmente um assunto muito interessante. Vou falar o nome da minha convidada já já. O tema é a evolução do homem e o seu direito. O homem evoluiu, a sociedade evoluiu desde o início do descobrimento da roda. Ele chegou ao espaço, foi para a Lua. Hoje vivemos no mundo da ciência, da evolução. Discutimos o prolongamento da vida, até cessar uma vida. Então isso é muito importante. Agora a pergunta é: através do direito, como isso é discutido? Hoje no Brasil, como anda exatamente a evolução deste direito? A nossa lei maior, a Constituição, ela traz princípios fundamentais para que as leis ordinárias possam se adequar exatamente a essa evolução. Nós temos um ramo no direito chamado biodireito, que é exatamente a evolução da ciência e ao direito. E hoje, para tratar deste tema, eu tenho aqui uma expert no assunto. Eu vou conversar com ela, doutora Patrícia Bono. Ela é advogada, ela é mestre em direitos difusos e coletivos. Ela é professora e conferencista. Você tem que ligar e fazer a sua pergunta. Eu vou conversar com ela agora, doutora Patrícia Bono. Ligue e faça a sua pergunta no 2379-4733. Vamos falar do direito à vida e outras coisas também, da eutanásia e muito mais. Ligue para cá, agora. Patrícia, obrigado pela sua presença no meu programa. Cristiano, um prazer estar com você. Boa noite a todos. Te agradecer muito o convite. Trabalhar com biodireito é uma coisa muito interessante. Que bom que você dá essa oportunidade de a gente abrir isso para tantas pessoas. Patrícia, os nossos telespectadores, meu programa, Dr. Cristiano para você, ele é muito esclarecedor, a sociedade, ela liga, ela participa, aliás, me dá um minutinho. Eu quero a sua ligação no 2379-4733, você vai estar participando de um sorteio aqui do CD do Dr. Roberto Gonçalves. Ele é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Ligue, você vai participar já e vai ganhar ao final. Aliás, quem vai fazer esse sorteio vai ser a Patrícia, a doutora Patrícia Bono. Patrícia, biodireito, o que é o biodireito? Biodireito é um ramo novo, aliás, absolutamente novo. Quando nós falamos de 50, pouco mais de 50 anos, a gente já tem alguma coisa nova. O biodireito tem menos de 20 anos no Brasil. E o biodireito, na verdade, ele vem trazer para a gente uma leitura
para o mundo jurídico do que está acontecendo fora do mundo jurídico. Então, por exemplo, eu tenho alimentos geneticamente modificados. Isso tudo está acontecendo na agricultura, como é que eu transporto esse tipo de alimento, como eu faço o consumo, que tipo de direitos eu vou ter a partir do momento em que eu escolho por consumir ou por não consumir. Direito à vida. Eu tenho que viver até os 100 anos ou eu posso viver até os 100 anos? Por que eu estou falando de viver muito tempo? Porque hoje nós temos várias possibilidades de prolongar a vida um pouco mais, às vezes até com obstinação terapêutica. Mas eu consigo viver mais do que quem vivia em 1920, eu tenho 100% a mais hoje de condição de viver do que quem vivia na década de 20 do século passado. Como é que o direito se movimenta com relação a isso? Então, o biodireito, na verdade, ele vem esclarecer para o mundo jurídico o que está acontecendo no mundo não jurídico. Quais são os reflexos para o ser humano enquanto regramento, enquanto sistema? Como é que eu resolvo questões que vão surgir a partir dessas novas tecnologias? Como é a própria evolução, então, da ciência mesmo, né? A ciência evolui e você tem que se adequar exatamente à conduta dentro do direito. Se nós falarmos, então, em termos nessa questão, nós temos que partir de um princípio maior, que é a Constituição. Você sabe disso, que é a nossa Constituição Cidadã, que é a nossa Carta Política de 1988, ela trouxe lá preceitos fundamentais, né? Que é o direito à vida e também a dignidade humana. O que eu te pergunto, em que pese a nossa Constituição ser uma Constituição avançada, nós consideramos isso, falamos que é uma Constituição avançada, inovadora. As leis ordinárias hoje, elas estão acompanhando a evolução constitucional do nosso país? É uma grande preocupação dos biojuristas. Por quê? Dentro da Constituição, o arcabouço que foi feito, o mecanismo que foi feito em cima da questão de dignidade da pessoa humana, então sai como um princípio norteador, inclusive da própria Constituição. Se colocarmos em paralelo tudo que a Constituição de 88 trouxe para a gente, o princípio mais importante é a dignidade da pessoa humana, que vem lá, inclusive no artigo 1º. Né? No artigo 5º, a gente tem a questão do direito à vida. E o direito à vida, às vezes, nós nos deparamos com civilistas que não abordam ainda essas novas nuances do direito e fazem uma interpretação bastante fechada, bastante quadrada, né? Enquanto que o biojurista, que tem o estudo de todo o arcabouço civil, penal, passa pela mesma escola, interpreta isso de uma maneira mais aberta. Por quê? Porque ele faz essa interpretação com base no artigo 1º. Inclusive, para se interpretar o artigo 5º, que fala do direito à vida, eu tenho que conceituar melhor isso para fazer a interpretação do direito à vida com dignidade. Não adianta você falar, não, o direito à vida você não pode, eu tenho que usar de todas as artimanhas, de todos os medicamentos, de todos os sistemas médicos possíveis para a pessoa viver mais 1 ano, viver mais 10 anos, viver mais 20 anos, quando a gente se esquece que talvez esse ato de prolongar não seja digno. Perfeito, não, está bem claro. Dentro dessa questão do direito à vida, é importante porque nós vamos caminhar para um tema que é discutido. Nós ingressamos num aspecto até religioso, que é muito debatido isso, foi para o STF, vai ser discutido isso sempre, a questão do aborto. Quando você falou no direito à vida, muitos juristas têm digamos, uma questão em relação à vida. Uns definem a vida na sua concepção, não é verdade? E outros definem a vida, tem a vida ultrainterina, né? E que o nascituro nasce com direitos e obrigações. Então, essa é a questão. Existe essa divisão dentro do biodireito? Na verdade, dentro do biodireito nós temos 14 análises diferentes de início de vida. Porque o biodireito ele se movimenta bastante com a bioética, que é uma disciplina muito mais ligada à área de saúde, não à área somente dos médicos, mas à área de saúde de maneira geral.
Eu posso te passar a minha concepção em cima dos estudos que eu fiz e dentro das pesquisas com as quais participei. Então, dentro da Constituição nós temos direito à vida, tem que ser protegido. Quando a gente pega o Código Civil, e agora a gente teve uma reforma há pouquíssimo tempo, nós temos lá determinadas proteções também que o direito dá. Mas o Código Civil é bastante interessante no artigo 2º, porque ele fala sobre quando o direito começa a reconhecer um ser como pessoa. Porque o direito não trabalha com seres, ele trabalha com pessoas, é bem diferente. E para ser pessoa, eu preciso ter personalidade jurídica. Para ter personalidade jurídica, o artigo 2º é esclarecedor, precisa nascer com vida. Aí vem um civilista e fala assim, não, mas ali estão ressalvados os direitos do nascituro. Perfeitamente, ressalvados estão, mas se o nascituro não nascer com vida, esses direitos vão para o ar. Então, o direito brasileiro, dentro das pesquisas onde eu me movimentei, precisa sim nascer com vida para ter personalidade e, a partir daí, angariar direitos e angariar obrigações. É polêmico? Sempre vai ser polêmico, porque se a gente partir para o caminho da religião, o entendimento é outro. Então, mas quando você fala, por exemplo, em vida, você pega o feto, né? O grande problema da formação do feto. Ele tem uma vida, mas ele não tem ali ele não tem cérebro, que é o anencéfalo, não é? Ele não tem uma formação, né? Aí você envolve também a dignidade também da pessoa, né? Mas a dignidade de quem, Cristiano? Aí é que é o ponto. Porque quando nós estamos falando sobre fetos mal formados, nós estamos falando de uma vida que ainda não tem personalidade jurídica. Tudo bem. Dentro do Código Penal, nós temos algumas alternativas de possibilidades para a realização do aborto no Brasil. Quando nós estamos falando de feto mal formado, seja ele por anencefalia, por falta de rins, às vezes nasce com deficiência na respiração, que dentro desse sistema respiratório, a hora que nascer, ele não vai sobreviver mais do que 72 horas, que é o que a gente costuma ver. Quer dizer, quando a gente fala em malformação fetal, nós estamos prevendo que essa criança vai nascer e viver pouquíssimas horas, né? Dentro do direito, eu não tenho arcabouço para isso. Ele não está dentro das exclusões de licitude previstas dentro do Código Penal. Como é que eu resolvo isso? Essa situação começou a ser movimentada muito quando nós tivemos aqueles casos de anencefalia em Cubatão, que ficou muito famoso e coisa e tal. Sobrou, então, para quem? Para o juiz decidir a respeito do tema. O juiz decidia pela permissão ou não para a realização do abortamento. Simples assim. E nós tivemos decisões maravilhosas, porque, na verdade, existiam advogados, existe uma linha dentro do direito que é completamente contra qualquer tipo de aborto, e dizia que não podia tirar vida, tinha que esperar nascer e coisa e tal. Quando nós fazemos a leitura dessa situação em cima do princípio constitucional de dignidade da pessoa humana, a coisa muda de figura. Porque o direito, ele protege quem já está aqui. Tem que proteger dessa forma. Então, quando a gente fala em dignidade, a gente está falando de dignidade da mãe ou do feto que, por exemplo, é anencéfalo. Então, quando você faz a pesquisa, e o biodireito é muito interessante por causa disso, você não trabalha exclusivamente com o sistema jurídico formado. As informações extrajurídicas são extremamente importantes. Então, você vai buscar informações dentro de filosofia, dentro da psicologia, dentro da medicina. Existe uma linha, inclusive, na medicina que se chama medicina fetal, né? E quando você parte nessa leitura deste case para a psicologia fala assim, olha, se você fizer com que essa mãe siga a gravidez até o final e dê à luz, você tem que fazer um trabalho muito grande psicológico junto, porque você vai estar trabalhando com o luto que ela vai ter. Ela já sabe que o filho dela vai morrer, que o filho não vai sobreviver, porque existem complicações que são incompatíveis com a vida extrauterina. E aí você tem que fazer a pergunta, e eu acho que é uma concepção muito individual isso. É pessoal, né? Exato, quem é que escolhe? Depois, nós, junto com o pessoal da Faculdade de Medicina de Santos, eu participei de um trabalho muito interessante com eles, onde nós entrevistamos várias mulheres que estavam nessa situação, não de encefalia somente, mas de condições ruins para o nascimento do feto, que já estava realmente com a malformação.
E você tem mulheres que querem realizar o aborto porque não quer passar pelo luto lá no final da gravidez. Está preparada para o luto agora, porque a realização do abortamento você passa também a mulher sente, né, como se fosse um luto. E você tinha outras mulheres que não, que a situação queria toda. Bom, como é que você resolve isso? Pega então a parcela das mulheres que queriam realizar o abortamento. Perfeito. Só que elas eram casadas. Dentro do direito, qual é a repercussão? Além da questão poder ou não poder fazer o abortamento. A questão era, o marido não concordava, por exemplo. Como é que você resolve isso? Você manda para o juiz e o juiz recebe, fala, bom, eu tenho essa situação com feto mal formado, se ele vier a nascer, ele não vai sobreviver. Eu tenho uma mãe que não quer passar pelo luto no final da gravidez e tem um pai que acha que tem que ir com a gravidez até o final. Os juristas, de maneira geral, têm que ir se encaixando nessas novas questões que o direito traz. O judiciário, em especial, porque tudo vai acabar caindo na mesa do juiz. Se o magistrado não está preparado, ou se o magistrado tem um viés muito grande com relação à religião, de uma forma muito fechada, como é que ele vai atender? Nesse aspecto envolve diretamente a religião, né? Exato, concepções, valores pessoais, não tem como fugir. A moral, ela decorre muito, vou falar em termos de moral até também, em termos de usos e costumes, né? A ética, ela é universal, não é isso? Então você tem um princípio universal, mas a moral não, ela vai de usos e costumes. Talvez seja porque também a América aqui, a América Latina, que eu digo, ela, em relação a esse aspecto do aborto, ela tem já uma linha, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos da América, lá, que você estipula, digamos, o aborto por prazos, não é isso? Sim, em alguns estados você tem a permissibilidade, até o 3º mês, eu não lembro que semana, você pode fazer o aborto, independente de por que você queira fazer. Agora, eu imagino... Não é mais cultural, então? Sim, sem dúvida. E isso se reflete também no Brasil, porque nós temos vários projetos de lei correndo pelas casas legislativas em Brasília, tratando a respeito desse tema. Alguns mais maleáveis, outros mais duros, enfim, mas o que é interessante para a gente dentro do biodireito? Saber que essa questão está sendo discutida e de uma forma ou de outra, se vai entrar dentro do Código Penal ou se vai ter uma lei esparsa tratando a respeito do tema, o importante é que isso seja discutido. Por quê? Porque várias mulheres passam por essa situação. Está sendo discutido a reforma lá, né, do Código. Exato. E aí fala-se sobre eutanásia também para um pretenso código novo. Quer dizer, desde a época que eu estava em faculdade, não vamos falar quantos anos, eu ouço que vai sair um novo Código Penal, né? Mas vamos ver como é que a coisa toda se desenvolve. Na verdade, assim, eu sou uma ferrenha defensora do direito de escolha, né? Não adianta você falar em liberdades se você não dá a justiça. E justiça, no meu entendimento, é a possibilidade de escolher desde que você não ultrapasse os limites da tua própria existência. Então, eu sempre penso o seguinte, a questão não é você ser favorável ou não ao aborto. Você pode ser favorável, aborto de maneira geral, você pode ser favorável ou não dentro da tua questão. Se você está grávida ou se você é o marido de uma mulher grávida e tal, aquele limite está tudo bem. Agora, você não pode tolher o limite do outro que quer ou não quer fazer. Você não pode obrigar ninguém a fazer o aborto, nem obrigar ninguém a não fazer o aborto. Mas isso é uma concepção de escolha, você tem que respeitar dessa forma. É uma questão que nós falamos cultural e até religiosa, né? Sim. Tem esse viés, a gente não pode esquecer disso. E o auxílio do biodireito, ele entra exatamente em auxiliar também a justiça nesse sentido. Sim, sem dúvida, trazendo novas formas de interpretar. Se a gente observar o direito de antigamente, e isso se reflete em condições políticas e econômicas dentro de qualquer país, mas vamos trazer aqui para o nosso. A história do direito sempre foi uma história de rompimento, né? Fernando Henrique Cardoso fala muito a respeito desse tema no último livro dele, é bastante esclarecedor. Então, o que acontece? Você tinha alguma situação social que não era interessante, ela se prolongava durante determinado tempo e vinha aí uma ruptura, uma guerra, alguma coisa do gênero. A maior que a gente pode falar dentro desse critério, dentro desse tipo de estudo, a Revolução Francesa, né? Então, você tinha uma situação política, econômica e jurídica estabelecida e a Revolução Francesa veio romper com tudo isso. Então, esse era o caminho sempre que era dado. O século XXI traz um negócio diferente para a gente. Nós não trabalhamos mais com rompimento, com revoluções. Nós trabalhamos com acúmulo de informação. Então, hoje, se a gente estivesse falando sobre se a Terra é redonda ou não hoje, né, como a coisa aconteceu, não, olha, é redonda, era quadrada, era linear, era horizonte e tal, agora virou redonda.
Se a gente estivesse trazendo isso hoje para o direito, a gente não conseguiria trabalhar isso da melhor forma. O direito também tem essa coisa. Eu estou olhando alguma situação diferente que está acontecendo na sociedade, eu estou acompanhando essa tecnologia, o tripé direito, tecnologia, economia, é uma coisa que faz muito sentido. E eu não jogo fora a informação que eu tenho, eu acumulo com a informação nova e tento trazer isso de uma forma melhor para a sociedade. Aí a gente vai cair no problema de acessibilidade, que logicamente ela é desigual, uma pena, mas faz algum sentido caminhar com as pessoas para que todos tenham acesso. Então, só um exemplo, reprodução humana assistida. Há 15 anos atrás, você tinha a condição de fazer esse tipo de trabalho para pessoas, famílias que não tinham filho, o marido e a mulher que não tinham filho, mas isso era extremamente elitista, porque custava muito caro, porque eram poucas as clínicas, poucos os médicos dedicados. Hoje em dia, nós temos uma situação diferente, porque nós temos os hospitais públicos que acessam, você pode acessar esse tipo de trabalho com tranquilidade. Muito bom. Um minuto. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Eu estou conversando com a doutora Patrícia Bono. Ela é advogada e mestre em direitos difusos e coletivos. Ligue para cá, nós estamos falando sobre biodireito, é um assunto muito interessante. Você hoje vai participar do sorteio aqui, novamente, Dr. Roberto Gonçalves. Ele é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Patrícia, já tem várias participações aqui do meu programa, daqui a pouco nós vamos ler. Vamos falar um pouco, então, essa questão que nós estamos ainda dentro, falando um pouco do aborto. Você acha que no Brasil, na sua visão e na sua experiência, você acha que nós podemos dar uma abertura maior no futuro com esses princípios? Volto a falar do princípio constitucional, que é fundamental, que as leis ordinárias virão. Você acha que existe uma expectativa de caminharmos para uma abertura maior em relação a esse tema? O aborto para malformação, eu acho que caminhamos já nesse sentido. Então, mas mesmo, para malformação já é uma conquista. Nós temos aí no passado decisões que o STF dava e depois havia recursos. Né? Você acha que nesse sentido vai caminhar? Agora, para uma abertura maior, de uma vontade, aí eu vou ingressar no campo até fazendo um paralelo da mulher, da vontade da mulher, porque é a mulher que dispõe o seu corpo, ela tem o seu corpo, ela que vai fazer toda a procriação da vida e ela ter esse direito, né? Vamos fazer esse aspecto, sem ingressar no aspecto campo... Estamos falando de aborto de maneira geral. Geral, sem especificamente do direito a essa escolha. Você falou na liberdade, né? Sim. E eu acho que a liberdade ela é uma coisa que você vai caminhando de forma estrutural, de forma organizada e vai conquistando isso. Na sua opinião, como mulher? Bom, sou defensora do direito de escolha, ponto, para qualquer tipo de aborto, ponto. Tá. Esse é um primeiro caminho. Agora, com relação ao Brasil, eu acho muito difícil que o aborto em geral, não o aborto por malformação, que ele caminhe para uma abertura, porque o país, ele foi montado, ele foi construído em cima de regramentos religiosos muito fortes. Aí a gente volta lá atrás, para vamos dizer, as três grandes religiões baseadas, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Vamos falar dessas três, lógico que a gente tem várias outras, mas vamos falar dessas principais. Por que o aborto é sempre selado como uma coisa horrível, uma coisa péssima dentro das grandes religiões? Porque a concepção que foi feita, se a gente voltar lá no comecinho das três religiões, eu preciso ter a procriação porque eu preciso aumentar o meu rebanho de fiéis. Então, essa é a ideia primeira. Lógico que com o passar do tempo, isso foi se modificando, foi se adequando e está tudo bem, Dentro de uma concepção com vínculo religioso, no Brasil, o que é que nós temos hoje? Temos, sim, grande influência de bancada religiosa dentro das casas legislativas, fato, né? Sim. Ainda o papel da mulher, isso mundialmente falando e não só no Brasil, é um papel ainda com várias restrições. Então, eu realmente
sinceramente, acho muito difícil que a gente tenha abertura para acontecer o aborto como acontece em alguns estados dos Estados Unidos. Na América, na Europa, por exemplo, tem uma abertura maior na Europa. Exato, eu acho muito difícil. Acredito sim que com a movimentação nas casas legislativas federais, a gente venha a ter a inclusão do aborto por malformação e não qualquer malformação, a malformação vinculada à impossibilidade ou de vida extrauterina. Agora, uma criança pode nascer, por exemplo, sem um rim, isso é tido como malformação? Sim. É incompatível com a vida extrauterina? Não, você consegue... É interessante o que você coloca, se você pegar lá nos primórdios, você pega na Grécia, em Roma, não era permitido o aborto, mas era por interesse, né? Porque o pai era dono da filha, exatamente, né? Então, se houvesse o aborto, ele perdia um patrimônio. Exato. Então, você vê que são aspectos culturais que se permanecem e vai se perpetuando. E que sempre tem o vínculo com o lado econômico. E sempre o vinculado econômico. E é interessante que a biociência, a ciência, né? Ela evoluiu tanto que você pode antecipar as coisas. E é esse o tema seu que é interessante. Você consegue ter uma visão muito mais além do que a momentânea, né? Sim. Então, quando você olha, por exemplo, um parto, hoje há 40 anos você não tinha possibilidade de saber qual era o sexo do bebê. Exato. E hoje, através de um ultrassom que tem aí 20 anos de idade, esse novo ultrassom, você consegue verificar essas disposições de malformação com tranquilidade. Muito bom, muito interessante. Nós vamos falar de um tema também, que é a sua área. E todo mundo acha que é simples, ouve isso, né? Barriga de aluguel. Há 40 anos atrás, aquilo que nossas leis eram nostálgicas, né? Sim. Fazia até um paralelo, você tinha a figura somente da amante, né? Você não tinha o amante, né? Não existia. Amante, aí você veio a concubina pura, impura, e depois você veio conquistando também o direito Foi se adequando conforme surgiram as figuras. As figuras. Então, é um paralelo que a gente faz interessante para a gente ver essa evolução. Até o tema do programa é esse, né? A evolução do homem e seu direito. Barriga de aluguel. Parece que quando a sociedade ouve isso, fala, nossa, eu acho que então eu vou ganhar um dinheiro, né? Eu vou alugar a minha barriga. Explica um pouquinho o que é a barriga de aluguel para o meu telespectador, que parece simples, né? A barriga de aluguel acabou sendo conhecida por conta de uma novela. Foi. Né? Mas o que a gente tem que pensar? A gente tem que ir um pouquinho antes da barriga de aluguel. Nos anos 80, nós tivemos o primeiro sucesso com relação à reprodução humana assistida. O que significa isso? Que através de uma ajuda médica, eu consegui colocar óvulo e espermatozoide juntos. Na época a gente falava só in vitro, hoje a gente consegue colocar o espermatozoide dentro do óvulo escolhido e um espermatozoide escolhido entre tantos para fazer ali um ovo que vai ser implantado em uma mulher. No caso da Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta do mundo, né, nós tivemos ali uma ajuda muito empírica ainda, né? Hoje nós estamos num outro sistema. E aí descobriu-se que eu podia implantar esse óvulo, melhor dizendo, já um pré-embrião, no corpo da mãe biológica, mas eu podia também implantar no corpo de uma outra mulher que não tinha nada a ver com aquilo, não existia herança genética, não existia compatibilidade genética entre o pré-embrião e a mãe que iria gestar o bebê. Então, a partir daí surgiu essa ideia do barriga de aluguel. Dentro do biodireito, nós chamamos isso de cessão temporária de útero. Contrato de cessão não tem muito a ver com isso, não é, Cristiano? Mas, enfim, é o nome que se encontrou. Como é que isso funciona hoje no Brasil? As regras, fala das regras. No Brasil, nós temos a seguinte situação. Nós não temos uma lei específica tratando a respeito desse tema, mas nós temos a normativa do Conselho Federal de Medicina, que existe ali alguns artigos que fala quem é que pode acessar esse tipo de trabalho, quem é que pode ser a mãe que cede o útero, quem são os pais, de onde eu posso buscar o material inicial. Muito interessante. Então, por exemplo, no Brasil hoje eu só tenho permissão para uma barriga de aluguel se a mulher que vai gestar o meu bebê, por exemplo, eu tenho óvulos, mas eu não consigo fazer a gravidez. Então, eu só posso pedir para uma mulher que seja da minha família. Da linhagem. E segundo grau no máximo, eu não posso mais do que isso. Se eu fizer isso com uma mulher que eu não conheça, uma amiga, né,
como é que fica? Eu vou ser presa? Não, você não vai, porque não existe ainda coercibilidade com relação a essas normas. São normas éticas. E aí nós vamos entrar, mas eu vou te pedir 1 minuto, porque eu vou chamar um pequeno break e nós vamos continuar falando a respeito desse tema. Eu quero você comigo, continue comigo. Eu vou chamar um pequeno intervalo, mas você vai continuar comigo. Aliás, eu quero a sua ligação no 2379-4733. Estou falando aqui com a doutora Patrícia Bono. O tema agora é biodireito, mas estamos falando especificamente de barriga de aluguel. Eu quero a sua participação e você ao final vai concorrer um CD. Aliás, hoje você está nas mãos da doutora Patrícia, porque é ela que vai sortear o CD. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E eu continuo aqui com ela, a doutora Patrícia Bono. Nós estamos falando agora a respeito, no final desse bloco, sobre barriga de aluguel. O tema é biodireito. Patrícia, nós estávamos falando sobre a barriga de aluguel, então você estava explicando ao final que existe do Conselho Regional de Medicina, né, uma norma a respeito disso, que não é simplesmente você pegar e alugar a sua barriga, né? Tem a mulher alugar a barriga dela e assim, ou alugar ou vender, seja lá o que for, essas definições que muitas vezes a sociedade coloca, né? Essa definição que tem que ter a linhagem, né? Até que grau que você falou? Segundo grau, até segundo grau. Já foi justamente para cuidar dessa parte afetiva do bebê? Eu entendo que sim. O Conselho Federal de Medicina foi muito feliz nessa normativa. Por quê? Por exemplo, a gente volta a falar dos Estados Unidos, né? Onde lá é permitido você fazer essa cessão temporária de útero ganhando. Então, existem mulheres que, por falta de condições de estudo, enfim, né? Optam por gestar bebês. Então, ela recebe, por isso, não só um tratamento médico, mas ela recebe um valor mesmo, é negociado isso, né? No Brasil, isso é completamente proibido, porque mesmo existindo essa condição de que tem que ser uma mulher com parentesco até segundo grau e tal, essa mulher, ela não pode ter qualquer tipo de ganho, não existe dinheiro envolvido nessa negociação. Por quê? Isso é importante esclarecer. Porque, em tese, essa mulher, para o Conselho Federal de Medicina, e que eu acho muito feliz, em tese, essa mulher vai estar próxima da criança também, que vai crescer. Então, o link de afetividade vai ser extremamente largo e a criança vai poder aproveitar disso. E, de qualquer forma, quando a gente fala numa barriga de aluguel, mas não tem nenhum tipo de vínculo efetivo, porque óvulo e espermatozoide vieram de outras pessoas que não aquela mulher que está gestando. Mas a mulher, quando gesta um bebê, ela se acostuma com ele, ela passa a amar. Quer dizer, a hora que a criança nasce, não tem como cortar isso pura e simplesmente. Então, o Conselho Federal de Medicina foi, na minha opinião, extremamente feliz com esse tipo de escolha. Lógico que isso reduz muito a possibilidade, porque a gente está chegando a um momento em que existem muitos filhos únicos, muitas filhas únicas, e a gente acaba tendo algum tipo de impedimento para conseguir concatenar, né? Realizar esse tipo de gravidez por cessão temporária de útero. Mas, por enquanto, eu acho que está funcionando bem, está sendo aplicado dessa forma nas clínicas de reprodução humana assistida e eu acho que tem funcionado bem. Muito, muito interessante. Essa evolução dessa ciência, eu lembro que foi um grande estouro, né, quando se falou da ovelhinha Dolly, né? Começou lá atrás. Foi uma festa, né? 97. 97, foi. Aquilo era uma situação assim que ninguém esperava. E já existe a clonagem em estudo, né, científicos humanas, né? Você acha que caminha também para isso? Ou é meio absurdo, né? Não vejo como absurdo, não vejo como absurdo. A clonagem a gente tem que entender o seguinte, muito se falou também no Brasil por conta de novela, mas a gente tem que entender que a clonagem ela tem 2 caminhos. Partem do mesmo ponto, mas tem resultados bastante diferentes. Então, um caminho é o que foi efetivamente comentado no final dos anos 90 e coisa e tal, que é você simplesmente fazer uma cópia idêntica de alguém. Então, cópia idêntica, inclusive
na questão genética. Você parte, então, de uma informação de DNA e você produz uma outra pessoa que vai ser geneticamente igual. Mas você vai pensar igual, vai falar mesmo, igual? Né? Não, porque você tem condições ambientais diferentes, você está vivendo em momento diferente, às vezes até em território diferente, quer dizer. E isso foi bastante recriminado. Depois teve aquele médico italiano, falou, não, eu fiz o primeiro clone e tal, e foi aquele abafou bastante. Qual que é o outro caminho que eu acho bastante interessante? É a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, ela está sendo formada através de vários grupos de pesquisa pelo mundo inteirinho, onde eu pretendo a clonagem para a produção de órgãos humanos. Isso significa, em tese, né, porque a gente não tem isso concatenado ainda, isso significa que em determinado momento eu não vou mais depender das filas de transplante, eu não vou mais depender de um doador de órgãos. Eu vou poder, então, me equipar de uma certa forma. Por exemplo, eu tenho um problema sério de rim, eu precisaria fazer um transplante. Eu não encontro ninguém que seja compatível comigo e então eu vou morrer em um determinado período. Então, a clonagem terapêutica, em tese, ela viria para cuidar dessas pessoas que não encontraram um doador compatível e diminuir as filas na área de transplantes. Isso é bastante interessante. Interessante. Mas, tudo tem um mas, né? Existe um livro chamado O Mercado Humano, do professor Volney Garrafa, que é um catedrático da Universidade de Brasília, onde ele questiona se esse tipo de ato, se o final dessa pesquisa, olha, conseguimos fazer agora rins, fígados, será que a gente não vai vender isso meio que supermercado, vender pedaços de gente? Já pensou? Então, você tem, lógico, tudo para se pensar com uma melhora de vida para o indivíduo, você tem o reflexo disso salvar socialmente, vidas, né? Mas quando você se depara com uma condição ética sendo aviltada, então muda de figura. Eu posso fazer um supermercado, eu tenho uma prateleira de rins, logicamente estão brincando, mas a ideia é plausível. Se a gente parte do pressuposto que a gente consegue alcançar o resultado da produção de órgão em laboratório, como é que a gente vai fazer com isso? A gente vai doar isso? Quem investiu na pesquisa vai topar doar ou não? E e a clonagem, aquilo que você falou, poderia ser feito, né, algo semelhante, né? E como que você veria duas Patrícias, por exemplo? Meu Deus! Vou quebrar o gelo. O mundo que se cuide. Já pensou? Acho que papai não aguentaria. Já pensou duas Patrícias? Ai, que maravilha. Mas vamos à participação aqui, tem várias participações, que aliás eu quero que você ligue no 2379-4733. Hoje nós vamos sortear este CD aqui maravilhoso, do Dr. Roberto Gonçalves, com músicas muito interessantes, como eu disse no início, Enquanto Ela Não Chegar, Tente Outra Vez, final de ano agora, ó, Cristo Estende Sua Forte Mão, que maravilha. Ligue para cá, 2379-4733. Vamos à primeira participação. Gabizinha Brás, da cidade de Mauá, do Zaira. Adora o programa, quer muito CD e quer saber se ela pode alugar a própria barriga. E se a Constituição permite. Ama o Dr. Cristiano. Um grande abraço para você. Obrigado, Gabizinha, pela sua participação. E aí, fala de novo para a Gabizinha Brás, se ela pode. Acho que você falou que não. Gabizinha, não é possível, não é possível. Pelas leis brasileiras, você está impedida de ganhar dinheiro com o seu próprio corpo. É verdade. Valdereza, obrigado pela sua participação aqui da cidade de Santo André. Sempre ela está comigo. Para você, um abraço para toda a sua família. Sorteio, ela acha errado barriga de aluguel. É um absurdo. Ama o Dr. Cristiano. Um grande abraço para você, obrigado pela participação. É isso aí, o que você acabou de falar. Direito de escolha, as pessoas têm que explanar o que elas pensam, é interessante. Uma não gosta e a outra foi favorável, interessante. Carlos Gomes, da cidade de São Caetano do Sul, do bairro Cerâmica. Um grande abraço para você, para a cidade de São Caetano, que sempre está comigo. Abraços para mim, Dr. Cristiano, quer saber se é possível trocar o nome ou sobrenome. Sim, é possível através de uma ação de retificação de registro civil e nem é tão complicado, né? Nem é tão complicado, é uma ação tranquila, consulte seu advogado. Exatamente, a Lígia de São Bernardo do Campo, do bairro Jerusalém.
quer muito ganhar o CD. Vamos lá, eu vou colocar aqui ao final, eu disse. Você está na mão da doutora Patrícia, porque é ela que vai sortear aqui a taça. A Cristiane Luzia, da cidade aqui de Santo André. Manda abraços à doutora Patrícia e manda beijos ao doutor Cristiano. Eu te mando um outro beijo, manda um abraço para ela. Beijo para você, querida. Maravilhoso. A Marlene Tartucci, sempre comigo, sempre com a Eco TV, acompanhando aqui toda a programação aqui da cidade de Santo André. Marlene, você sabe, você para mim é muito cara, você sempre está aqui e eu fico muito feliz. Ela adora o programa e quer desejar ao doutor Cristiano um Feliz Natal para você e toda a sua família. E vamos continuar, eu quero a sua ligação, ainda dá tempo, no 2379-4733. Ligue para cá e faça a sua pergunta para a doutora Patrícia, Biodireito. É muito interessante essa matéria. Crionização. É isso, acho que é congelamento, né? Criopreservação. Melhor. 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 Nada como conversar com uma especialista. Você acha que isso é possível? Já pensou? Vamos parar aqui? De corpo inteiro, você de corpo inteiro e daqui 100 anos a gente volta? Não, mas não é uma ideia apaixonante? É interessante, por isso que eu estou falando. É apaixonante porque você fala, bom, tá ótimo, tive certas experiências, agora eu me congelo, por favor me descongele daqui 150 anos e aí eu tento me adaptar. Darwin ia ter Nossa, evolução! ia ter uma loucura. Não sei, porque pesquisas são feitas há mais de 50 anos a respeito desse tema. O que a gente já conseguiu? Congelar sêmen, muito modernamente congelar óvulo, que não era uma coisa possível, tanto que na reprodução humana assistida se usava o óvulo a fresco, se conseguia o sêmen congelado, mas o óvulo não. Agora, já pensou que interessante, e mais interessante ainda, se vem uma lei dentro do direito brasileiro, por exemplo, dizendo que você pode viver até os 50 e depois você é obrigado a se criopreservar durante mais 50 anos? Nossa. O direito mexe muito com a vida diária da gente e às vezes a gente não percebe isso, né? Interessante, por isso que eu fiz essa pergunta. Volto no gancho, direito de escolha. Você gostaria de ser criopreservada? É verdade, para pensar. Tá, e dentro desse aspecto, e um testamento, já pensou? Desse Fala o que é biotestamento, né? Se você puxar então essa linha Aí fica interessante. Bom, nós temos, no Brasil, na lei civil, nós temos o testamento civil. O testamento civil, ele serve para eu me reportar com relação a patrimônio. O que eu quero deixar, para quem eu quero deixar. Tá tudo bem até aí. Agora, a partir do momento em que nós temos uma medicina extremamente avançada, e nós também temos patologias que ainda não conseguimos curar, câncer, Alzheimer, Parkinson, AIDS. Nós temos só medidas paliativas com relação a isso, na tentativa de dar uma qualidade de vida melhor para esse doente. No caso de câncer, que a gente acaba tendo tanta gente perto da gente, que a gente ama tanto, sofrendo com isso, né? Às vezes são pacientes terminais. Como é que eu, na condição de paciente terminal, digo, olha, eu não quero mais receber nenhum tipo de medicamento, eu quero só que me controlem a dor. Eu posso fazer isso? Olha, eu não quero mais ficar dentro de hospital, eu não aguento mais hospital. Eu sei que eu vou morrer, eu tenho X tempo de vida, mas eu quero fazer essa passagem na minha casa. Eu não quero ficar mais no hospital, que é um ambiente, tá? Eu posso fazer isso ou não posso? Então, nós tivemos no Brasil uma criação de uma lei para o estado de São Paulo, que é conhecida como Lei Covas, que foi uma lei que foi projetada e deu tempo de ser usada pelo governador Mário Covas, por isso o nome, onde nós temos ali algumas disposições onde o paciente tem o direito de dizer, olha, eu não quero mais receber medicamento. Olha, eu quero ir para casa morrer perto dos meus. E o médico não tem mais problema de receber depois... É um tipo de ortotanásia. É um tipo de ortotanásia, que foi depois questionada por um procurador da República, mas o STF já se movimentou dizendo que ok, ortotanásia no Brasil. E isso deu, inclusive, uma cara de regra jurídica para uma regra ética, que na verdade regra ética porque é do Conselho Federal de Medicina, né, que já se movimentava com relação à ortotanásia, que é um dos tipos da eutanásia. Quando a gente fala em eutanásia, a gente fala em morte boa.
Que é o mais conhecido pela sociedade. Exato. E a ortotanásia, então, significa eu quero morrer com dignidade se eu não tiver outra saída. Aí entra esse princípio de dignidade constitucional que está lá na... Exatamente, que está aflorando em toda e qualquer discussão que a gente tenha dentro do direito. E o biodireito vive, né, suga esse princípio da dignidade da pessoa humana. Que também está, podemos falar da distanásia também, né? A distanásia é quando você faz o prolongamento da vida. Em razão de pesquisa, a gente conhece inclusive situações de famílias que pediam para que as máquinas fossem mantidas ligadas porque existia briga com relação ao patrimônio que ia ser distribuído depois. Isso é horrível de você pensar. E depois você também tem aqueles familiares que não querem perder o paciente, né? Não quer perder de maneira nenhuma, quer que a pessoa fique, que a pessoa fique, que a pessoa... Isso se chama obstinação terapêutica, é uma forma também de distanásia. Você prolonga a vida de um jeito onde a pessoa não tem mais como se comunicar. Não é nem a questão de ter ou não ter autonomia motora, é questão da pessoa não conseguir mais se expressar. Para que você precisa fazer isso? E eu vou além um pouquinho. Por que alguém precisa escolher isso por mim? Quando, em que momento que eu não vou ter a clareza necessária para poder fazer a escolha? E quando eu tenho a consciência disso, eu posso me utilizar do tal do biotestamento. No biotestamento, então, eu vou dedicar, olha, se eu ficar em coma mais do que X tempo, desliguem os aparelhos. Se for para eu ficar vivo, eu vou ficar. Olha, se acontecer de eu ter que receber determinado medicamento ou determinada terapia, eu quero que isso vá até determinado momento. Se eu estiver em coma há tanto tempo, eu não quero continuar no hospital. É o respeito da vontade, né? Exato, exato. E hoje, esse biotestamento, ele não está dentro do direito como norma posta. Isso não existe como norma posta. Mas é um reconhecimento que está sendo feito pelo Corpo de Saúde de maneira geral. O Conselho Federal de Medicina entende a validade do biotestamento, né? E eu tiro essa carga de uma pessoa escolher por mim o meu destino perto da morte. Eu tiro a carga dessa pessoa. Muito interessante. Porque eu estou escolhendo assim. E se eu não me movimento nesse sentido, quando eu estou ainda dentro das minhas faculdades mentais, a lei aí se manifesta dizendo, olha, é o cônjuge que vai escolher o que vai ser feito, é o cônjuge que vai conversar com o médico e dizer para o médico o que deve ser feito com você. Então, eu não quero esse contrato com o Estado. Eu quero esse contrato com a pessoa que está cuidando de mim e eu faço esse contrato através do biotestamento. A Alemanha foi a primeira a dar o pontapé inicial, vamos dizer, né, com relação ao biotestamento. E a Alemanha... Ele é específico à vontade, não falando de bens, mas... Não, a única coisa que ele não fala é sobre bens, é sobre a questão de como que eu me movimento com relação ao fim da vida. E na Alemanha, inclusive, existe a possibilidade de você escolher um guardião. Então, por exemplo, eu deixo lá escrito no biotestamento que eu quero que o Cristiano faça as escolhas abaixo. Eu já escolhi, o Cristiano só vai ser meu porta-voz, por exemplo. Eu posso modificar isso a qualquer tempo, não tem problema nenhum. Então, vale quem chegar com o biotestamento mais novo para o médico e o médico vai seguir dentro das questões colocadas ali. Muito interessante. A Celeste, um grande abraço para você aí para a cidade de São Bernardo. Só faltou o bairro, Celeste, mas ela diz o seguinte, adora o programa e quer deixar registrado que toda a vizinhança está ligada no Dr. Cristiano. Eu agradeço, um grande abraço a toda a vizinhança e comigo. Eu espero que eu esteja atendendo à expectativa de vocês através do meu programa Dr. Cristiano para você todas as quintas-feiras. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, aliás, como todas as quintas. Nós estamos tratando de um tema muito interessante. Biotestamento. No Brasil hoje, o nosso judiciário hoje já reconhece, existe já reconhecimento do biotestamento, aceita? O judiciário não, existe uma movimentação dentro entre os juristas, especialmente entre os biojuristas, para que a gente consiga atingir uma forma de interpretação onde o biotestamento seja acolhido, para que a gente não tenha que fazer emenda, para que a gente não tenha que fazer modificação dentro do Código Civil, né? Então existe uma linha tênue que está sendo estudada dentro do direito, que passa do testamento civil como a gente conhece e vai até a questão de curatela, tutela, como é que o biotestamento se movimenta dentro disso, para a gente saber qual é a natureza jurídica
né? E como é que ele vai funcionar. A gente vai ter bastante coisa interessante dentro do biodireito e na minha opinião, especialmente com relação a biotestamento, eu acho que muito proximamente. Bom. Olha, nós já estamos chegando ao final do sorteio. Se você ligar 2379-4733, ainda dá tempo. Nós estamos caminhando para o final do meu programa. Eu aqui vou abrir mais uma exceção. Eu tenho mais um CD. Nós vamos hoje sortear 2 CDs, Dr. Roberto Gonçalves. Tá? Então hoje não vai ser apenas um. A sua sorte está aumentando. Você falou, Patrícia, já estamos caminhando para o final. Você falou a respeito do câncer terrível, uma coisa que nós sabemos, uma doença que realmente acaba com toda a família, não somente com aquele que é vitimado. Como a bionanotecnologia pode ajudar a respeito disso? As pesquisas são fantásticas na área de bionanotecnologia. Por quê? Vamos imaginar uma situação exemplificativa super rápida. Há 200 anos atrás, uma pessoa tinha uma ferida na perna, aquilo infeccionava e a pessoa morria. Mais modernamente, eu comecei a ter medicamento para tratar disso. A pessoa foi muito difícil, né? A pessoa fica manca e coisa e tal, mas salvou a perna e salvou a vida da pessoa. Depois eu tenho complicações de órgãos, vamos dizer, eu tenho uma complicação de rim. Então, modernamente, eu consigo fazer um transplante de rim. Aí eu tenho uma outra doença de uma outra natureza, por exemplo, o sangue. O que a bionanotecnologia faz? A bionanotecnologia consegue produzir motores, mini-robôs mais finos, menores do que um fio de cabelo. Olha. Esse nanorobô, assim chamado nano, porque é muito pequenininho, músculo, né? Ele é inserido dentro do teu corpo e dentro desse nanorobô vai exatamente o fármaco que você precisa para tratar aquela sua doença. Então, hoje em dia, eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um medicamento para dor de cabeça, ele me estraga o estômago. Exemplo, esse nanorobô, na verdade, ele vai com o fármaco onde precisa e exatamente na quantidade que é necessária. Muito bom. Muito interessante. Interessantíssimo, que assim Oxalá nos permita termos essa bênção, né, essa graça de chegarmos cada vez mais através da ciência e nós salvarmos vidas, não é verdade? Patrícia, estamos chegando no final, eu quero que você sorteie aqui, está nas suas mãos os meus telespectadores que participaram aqui, vai ser 2 sorteios hoje. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro. Vamos lá, o primeiro. Celeste, que maravilha, toda a vizinhança está me assistindo, tá vendo, Celeste? Você tentou e você conseguiu. Nós vamos entrar em contato com você para a entrega desse CD ou você vai retirar aqui na rede Eco TV. Fique tranquila, parabéns. Mais um. Cristiane Luzia, de Santo André, aqui da cidade, manda abraço para o doutor, tal, e ela mandou abraço para nós. Nós vamos entrar em contato para você retirar aqui na rede Eco TV. Obrigado pela participação de vocês. Eu quero as suas considerações finais. Primeiro, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com você. Agora a gente está chegando nessa coisa de fim de ano, eu te desejo um Natal maravilhoso, um 2013 espetacular e a você que está aí, um Natal recheado de coisa boa, muita saúde, 2013 com muita sorte e pé no chão para todo mundo. Muito obrigada, Cristiano. Olha, eu que fui feliz de recebê-lo no meu programa, Dr. Cristiano, para você. Te espero aqui outras vezes. Desejo um 2013 para você maravilhoso e de muita alegria e de muita felicidade. Obrigada, obrigada. Eu quero agradecer você que esteve comigo em mais uma quinta-feira ao vivo. Você não pode perder as reprises do meu programa, Dr. Cristiano para você. Obrigado. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre ceia de Natal. Vamos ter aqui uma nutricionista, uma empresária. Vamos montar aqui uma mesa, tipo uma ceia de Natal. Aqui vai ser muito interessante o nosso bate-papo. E eu quero você comigo, porque vai ser o último programa do ano para você brindar comigo aqui uma ceia de Natal. Obrigado a todos que estiveram comigo. Agradeço um carinho especial. Até a próxima quinta-feira e um grande abraço.